Senhores professores, membros da banca, excelentíssimo coordenador pedagógico desse curso, professor orientador, magnífico reitor, a ocasião que se apresenta para nós nesse momento de refletir e de apresentar um pouco o fruto da pesquisa que originou essa dissertação de mestrado a respeito do movimento educacional nas bases do movimento operário católico, da ação católica operária durante o século XX. E a primeira grande característica desse movimento foi aquela de um desejo de conhecer mais a realidade do mundo. A igreja, que até então vinha um pouco afastada da sociedade nos séculos anteriores, muitas vezes fechada nos seus grandes colégios, naturalmente reconhecidos pela qualidade do ensino, ou ainda na pregação eclesiástica, no discurso eclesiástico nas igrejas, vai desenvolver uma consciência da necessidade de ir ao encontro das pessoas concretas, lá onde elas realmente vivem, e aprender com elas quais são os seus verdadeiros desafios e aonde é que o processo educacional, a partir dos conteúdos e dos conceitos do Evangelho, pode ajudar a transformar o mundo. É através da metodologia ver, julgar e agir que o movimento operário vai então transformando a realidade por meio da conscientização do operário, da conscientização do trabalhador e da união dessas pessoas em torno das suas associações típicas, em torno, por que não dizer, do método ver, julgar e agir. O movimento operário se desenvolve de acordo com 5 grandes características. Essa primeira característica é ser uma presença de amizade dentro do mundo do trabalho. E ser uma presença de amizade significa estar aberto a aprender com o outro. Estar aberto a aprender com o outro, primeira característica, para testemunhar dos valores educacionais, pedagógicos, políticos, sociais, econômicos, culturais do Evangelho. Nesta proximidade é preciso estar com os operários, mas estar com os operários sendo um operário. Nós temos a presença de muitos padres, de muitas freiras, muitas religiosas que entraram, e ainda hoje existem algumas engajadas nas fábricas, nos locais de trabalho popular, onde, através do contato com as pessoas diretamente, se passa daquela mentalidade do direito de pregar, falar desde o altar, falar desde a cátedra do professor, da professora, para alunos que escutam, para fiéis que escutam, superar esse modelo para entrar numa outra dimensão, que é aquela de compreender. Não basta ser um educador, é necessário ser também um amigo e um companheiro. De maneira geral, a experiência de Irmãzinha Madalena de Jesus, Madeleine Hutin, uma pedagoga francesa, fundadora dessa mesma congregação, tendo se estabelecido como professora, pedagoga, no norte da África, entre os Tuaregs, ela desenvolve essa percepção de que muitas vezes os estrangeiros que chegam ali para educar, para estar ao lado dos trabalhadores, acabam vindo com uma mentalidade colonizadora, paternalista, e, portanto, ela observa que, de fato, é preciso entrar com uma mentalidade pedagógica diferente. Essa mentalidade pedagógica que caracterizou de maneira geral o movimento operário se baseia numa chegada com o Evangelho vivido. Não é mais o direito de pregar o Evangelho desde cima, mas uma visão subversiva, isto é, a partir da realidade das pessoas, a partir do contato com as pessoas, fazendo uma experiência de pobreza total. Não apenas a pobreza sociológica que as pessoas enfrentam em muitas partes do mundo, mas também a pobreza cultural, a pobreza de fraternidade, a pobreza de saúde e, de maneira geral, encontrando dentro desta pobreza um anúncio do anonimato. O movimento operário reconhece como base pedagógica fundamental o anonimato
do próprio Jesus, que viveu 30 anos da sua vida escondida em Nazaré, o educador deve também estar em anonimato junto com aqueles a quem ele é enviado para educar. É assim que, através do anonimato, se pode pregar o Evangelho com o próprio testemunho da vida. Quer dizer, a prática educativa que vai aparecendo é esta prática surgida do próprio texto, do próprio conteúdo do Evangelho, com um amor total, abandonando as grandes onipotências, as grandes teorias, deixando de lado esses grandes esquemas escolásticos que foram muito bons na sua época, mas entrando nessa dimensão da pobreza, do abandono, da confiança, e despertando a contemplação da própria vida. Quer dizer, olhar a própria vida, nas palavras de Dom Provencher, ratificadas por René Voillaume, observar que o apostolado é estar no meio das pessoas. O apostolado de intercessão é o movimento pedagógico da intercessão. Interceder significa estar no meio de, estar entre as pessoas concretas às quais se dirige o processo de educação. Nesse sentido, gostaria de ler uma citação da página 55 da dissertação, onde nós dizemos o seguinte: o método educacional do movimento operário baseia-se, em outras palavras, viver Nazaré. Abre aspas, é uma busca constante de superação de uma pregação profissional do Evangelho ou de uma articulação educacional do Evangelho para uma vivência, passar a uma vivência comunitária deste Evangelho, isto é, uma vivência comunitária da prática educadora, da prática pedagógica, da prática libertadora de Jesus. É nesse sentido que a irmãzinha Madalena Hutin, que por amor se fez nômade com as nômades no deserto do Saara, operária com as operárias na França, cigana com as ciganas no Egito, colocar-se como educador, como educadora, nesta posição de abandono, de confiança, esta contemplação da pequena vida, dos traços essenciais que vão se desenvolvendo entre os educandos, dos traços da sua espiritualidade, os traços da sua vida cotidiana, as preocupações, os desejos, as frustrações, estar atento e aberto a ouvir. Citando a irmãzinha Madalena, somos feitas para nos misturarmos intimamente com a multidão. Assim como Jesus constantemente em movimento pelas estradas da Galileia, pressionado de todos os lados, empurrado por todos os lados e mantendo dentro de si a sua paz, sendo próximo às crianças e aos pobres, reerguendo os que estavam caídos, consolando os aflitos e sendo atento aos doentes. Quer dizer, os projetos pedagógicos das escolas cristãs, das escolas católicas, nesta formação que temos antes do movimento operário, antes da visão pedagógica do movimento operário, carecia e, portanto, foi de grande importância ter chegado o momento de uma formação desde o coração. A formação desde o coração é aquela que permite um maravilhamento com a realidade trazida pelo educando. De outra maneira, dizendo os princípios da educação libertadora do século XX, encontrando-se com essa visão contemplativa da própria vida do estudante, da própria vida daquele que está no processo educativo. Uma visão subversiva, uma visão a partir daquele conteúdo que ele traz para o processo educacional, ao invés de uma visão supervisiva que de cima para baixo instaura o que deve ou não deve ser pensado. O movimento operário, de maneira geral, nos colocou nessa dimensão de apreciar, de gostar do trabalho com as próprias mãos. Que o educador possa, movendo-se no mundo, junto com os outros, dedicar-se intensamente à criação do seu material didático, da sua dinâmica na sala de aula, e assim ele possa, com as próprias mãos, com a própria criatividade, compreender que o mais importante é sempre a revisão de vida. O projeto educacional, o projeto pedagógico nunca está pronto. A revisão de vida, como de fato
fomos encontrando, e eu cito na página 68, o movimento operário cristão compreendeu que a revisão de vida é, de fato, saber contemplar a beleza do mistério da ação transformadora da educação na sociedade. Observar os avanços, observar também os desafios, como uma atitude fundamental para a transformação do próprio coração e a formação de uma fraternidade que se baseie sempre na alegria profunda, uma alegria que vem do íntimo e que nos permite gerar na vida comum um clima de fraternidade. É por isso que mais importante do que educar, seguindo uma técnica ou uma teoria, basta-nos poder apreciar o dom da educação. Bem como o vinho, não basta beber muito vinho, é preciso tomar vinho e saber falar sobre o ato de tomar vinho. Bem como a educação, é preciso educar-nos uns aos outros em comunhão e poder falar uma palavra sobre o que significa para nós e para os nossos educandos, que nos educamos juntos, o que é a educação.